heart stopped. Boa noite, ouvintes da Rádio Com FM 104.5. Está começando mais um programa Uma Nação. Boa noite, Santiago. Boa noite, João Valentim Pedro. Estamos aqui encarangados de frio. Nem tanto, né, cara? Você Não? quer tá mais frio, me enchi de roupa, sendo rua calor. Nessa quinta-feira, que é o 16 de julho de 2015. 2015. Faceiro. 20 horas. Às 20 horas. Todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas, acontece esse nosso espaço ligado ao ponto de cultura da ONG Pachamama, que tem o seu centro cultural na rua 15 de novembro, 1026. E esse espaço é dedicado a isso, a gente divulgar as coisas que acontecem no ponto de cultura, divulgar o que acontece no movimento da Nação Pachamama e várias tudo outras ligado coisas, né? ao que está acontecendo no mundo em geral, que nos interesse, a gente traz para cá. Que interessa a vocês, ouvintes. E o programa Uma Nação pode ser acompanhado online pela internet através do site On the line. www.radiocom.org.br. Então, www.radiocom.org.br. E às vezes dá umas trancadinhas, é só clicar de novo. F5. F5? É, F5. Essa que é uma rádio comunitária aqui da cidade de Pelotas, que nos orgulha muito participar, está há 14 anos no ar. 15 anos no ar. Quantos anos no ar mesmo, Juliano? 14 anos. Tudo que é programa, o João Pedro pergunta. Eu sempre aumento um pouco. Arredonda pra 15, pode já pegar. Isso. Então a gente vai começar nosso programa de hoje falando um pouco de uma missão, de uma das atividades que aconteceu ligada à ONG Pachamama, que foi a viagem ao Senegal. Nesse ano, dois amigos, dois companheiros, a Zulema Mendizabal e o Munay Flores, eles foram até o Senegal, né? África. Não tem gostar Senegal. E fizeram um contato lá, uma aproximação com o pessoal de lá. Já é o segundo ano que tem pessoas daqui indo para lá. Foram visitar uma aldeia, né? Foram visitar essa aldeia, exatamente. E uma aldeia perto de Dakar. E com o intuito principal, vamos dizer assim, claro, de fazer essa ligação, esse aprendizado entre as nossas nações, e com o intuito também físico, vamos dizer assim, de ajudar a construção de uma escola para as crianças de lá. Eles vivem de forma comunitária e, bom, se conseguiu... Olha os spoilers, né? Não vai contar toda a entrevista. Isso aí. E aí se conseguiu uma maneira deles irem e fazer esse contato. Então a gente vai passar uma entrevista que foi feita com o Munay e com a Zulema, lá em Fortaleza, no Encontro da Nação Pachamama. E daqui a pouco a gente volta, então. Aí. Então estamos aqui com o Munay e com a Zulema. O som atrás é da praia, né, de Fortaleza. E a gente aproveitar esse momento para registrar, assim, para fazer essa conversa sobre como foi a Missão África, né? Essa missão, essa parceria que tem existido, que a gente divulgou aqui nos programas anteriores. Então a gente podia começar, Azul, falando um pouquinho pra gente como é que foi isso, como é que tá sendo. Pois é, a Nação Pachamama, né, encampou essa missão África. A gente está indo ao continente africano, é uma forma da gente manter essa relação com os vários locais do mundo. É um projeto audacioso, não é, de juntar diferentes culturas, da gente conhecer mais e se irmanar mais, compreender mais o outro, né, numa perspectiva de mudança mesmo planetária. Então, dentro desse contexto, a Missão África tem um segmento chamado Missão África Senegal, que a gente está atuando no momento em Cabo Verde, Senegal. Então fomos, eu e o Munay, mestre Munay Flores, tivemos agora em maio, ficamos lá no Senegal 5 dias,
O tempo foi pouco realmente, mas o suficiente para a gente realmente conhecer um pouco da comunidade onde a gente foi lá, para conhecer e também dar uma ajuda também material para uma escola que eles estão construindo, né? Entender mais como é esse continente, como são as pessoas. A gente teve uma boa amostra da África, no pouco tempo, e a gente conseguiu, assim, nesse pouco tempo, realmente se irmanar e sentir que a gente está junto, sabe? Que o coração bate do mesmo jeito, e a linguagem do carinho é uma linguagem universal, e isso ficou muito claro. Acho que uma das coisas que a gente podia falar que essa foi a segunda vez, né? O ano passado a Violeta e a Artemisa fizeram a primeira jornada, e essa como a gente falou quando a gente divulgou lá, que é o comecinho, a pontinha de um sonho, assim, né, de começar a conhecer e se hermanar, que nem tu falasse, né? Então daí, né, podia falar um pouco como é que foi a tua experiência lá, o que tu sentiu? Eu senti que nós somos um só povo aí mesmo. Ainda que tenha as cores da pele que é diferente, mas o que a gente vê nas famílias, no cotidiano das comunidades pequenas, é o que nosso coração aqui, quizás se esqueceu. Então foi uma lembrança da ancestralidade, de como viviam nossos avós, porque ao final todos nós viemos da África. Então foi uma lembrança muito significativa de como vivia com meu avô. Meus ancestrais são pescadores, são filhos de pescadores, então a sintonia com ir à África me fez a sintonia com a antiguidade, com um povo simples. Todos nós almejamos estar aí. A felicidade é encontrada quando a gente volta para casa, que é esse jeito simples de convivência. Então, sei lá, o maior aprendizado foi estar aí, junto, vivendo como uma família simples, todos irmanados, sabe? Isso para mim tocou meu coração, profundamente. Eu acho que vocês podiam comentar um pouco sobre esse jeito, assim, essa maneira de conhecer e de fazer essas ações, que não é uma maneira impessoal, assim, a gente não é apenas recolher sacolas que é importante, né? Que não seja importante. A gente não apenas recolheu dinheiro, não recolheu alimentos, medicações para mandar só. É algo mais, eu acho que profundo mesmo, algo de poder ir lá conhecer, né? Ver como é que está a situação, né? Exato, é uma comunidade extremamente carente, né? Começar da área de saúde, a gente inclusive recebeu várias demandas, mas realmente o grande aprendizado, né? A grande história dessa viagem foi realmente a gente tá conhecendo, né? Conhecendo essas pessoas com essa simplicidade, né? Poder estar interagindo, poder estar vendo assim que realmente, mesmo com hábitos completamente diferentes, assim como a gente é a mesma, somos o que tu notou de diferente, Lázaro? Somos os mesmos. Por exemplo, eu achei interessante a maneira como eles comem, 4, 5 pessoas em volta de um mesmo prato grande, todo mundo comendo junto, às vezes com a mão. Isso dá uma sensação assim de unidade que eu achei muito interessante. E o local onde vocês foram? Conta um pouquinho como é que foi, assim, porque vocês foram a Dakar, que é uma cidade grande, imagino, né? Uma cidade grande. E depois foram na comunidade. Como é que foi o local lá em si? Na realidade, a gente não chegou a conhecer Dakar. Não houve tempo, a Dakar. Então, assim, a gente ficou numa cidade chamada Embu, e de lá a gente ia para a comunidade. Mas praticamente, assim, de convivência mesmo foi na comunidade, né? E aí a gente pôde sentir, né, realmente pessoas assim maravilhosas, aqueles sábios, aqueles anciões, que só você em olhar, você sentia a energia assim de sabedoria, de leveza, sabe? Assim, uma coisa muito interessante. E sentir também a receptividade da proposta da Nação Pachamama. O jornal que a gente levou, né, na edição em francês, foi rápido, acabou logo, a gente achou que ia sobrar, foi assim um interesse muito grande, e a aceitação da proposta da Nação Pachamama, que veio de uma forma muito natural, ninguém precisou fazer nenhum proselitismo, foi o nosso jeito, a nossa receptividade, a nossa entrega e também a abertura deles que possibilitou uma comunhão muito interessante. Todo esse projeto surgiu de uma necessidade de ter uma escola. Então, Fortaleza, que é quem gestou essa pequena semente, esse projeto que combinou com já irmos 2 vezes à África, a sensibilidade de que em algum momento essas pessoas necessitam
de coisa, mas tudo que se mostra fora é para a gente se conectar mais profundamente com uma cultura que nos faz aprender. Então, jogar futebol com ele, estar aí buscando água, porque todos os dias o cotidiano deles é buscar água no lombo de burro, mesmo com lata na cabeça, como em Fortaleza, em todo o Ceará a gente conhece muito de buscar água todos os dias, de um poço só, mas são seres muito felizes, sabe? Uma vez mais a gente aprende, e quando voltamos a ser mais frugais e ser muito mais simples no nosso cotidiano, cada um se expressa com muito mais alegria e felicidade. Não vimos aí cara feia, tristonha, a depressão não está aí, então essa enfermidade moderna não chega nesses lugares, sabe? Então, intimar, acho que foi um movimento de intimar com uma cultura que tem muito para nos ensinar. Muito, muito, muito. Em coisas muito simples, de comer junto, dormir junto, perceber o traço, perceber todo o trabalho que é manter-se numa vida. E a África tem muitas carências, né? Então, dá muito trabalho. Eles são pessoas muito trabalhadoras, sabe? E, ao mesmo tempo, passam uma tranquilidade e uma alegria infinita, sabe? Isso tocou meu coração. E era uma comunidade que até tu estava me contando que eles são casas que se juntam assim, 3, 4 casas e vivem de forma comunitária, assim. Sim, sim. São como ruelas, no nosso jeito de ver é como se fossem quadras. Em cada quadra, todas as casas ficam voltadas para um centro. E ao centro tem a convivência de lavar roupa junto, de fazer as comidas juntos. Entre eles se organizam, não tem meu filho, né, ou minha comida, o meu espaço. É coletivamente se cuida de tudo entre todos. É muito lindo. As ruelas, por onde eles passam, tem um terreno arenoso. Os muros são feitos já com pedras de concreto, como blocos de concreto. As casas também. Mas eles têm uma tradição que sabe pode ser resgatada, que era o trabalho com barro antigo. Tem construções assim também, sabe? Então, não sei, para ter uma noção do que a gente viveu aí, né, nesse pequeno tempo. E a escola já está subindo. Tem uma parede já levantada. Falta pouco, mas já está caminhando. Tá? E as crianças, como é que foi o contato com os ninhos de lá? Foi alucinante. Porque não conhecer a língua, muitas vezes a gente pode pensar, um desafio. E foi fantástico não saber a língua. Foi assim, eu acho que o ponto-chave para poder criar essa linguagem do coração, de divertimento. O contato com as crianças foi de pura alegria, de entusiasmo. Não... Ele ficaram enlouquecido com a nossa presença, sabe? E brincamos muito, muito mesmo. Fizemos uma conexão muito bonita com o Brasil. Muito antes de ir, nós buscamos lugares onde a Nação Pachamama está como centros no Brasil e pedimos que as escolas, pessoas, como companheiros, fizessem pinturas, desenhos. E esses desenhos intencionando levar para as crianças lá na África. Então, lá nós entregamos esses desenhos e eles também pintaram e trouxemos de volta desenhos das crianças da África para as crianças do Brasil. Então foi fantástico essa conexão pela cultura, pela arte, pelo amor, pelo carinho. Foi muito divertido, muito lindo. Tenho muito a agradecer. E eu acho que um dos pontos assim, finais que a gente poderia conversar, o que a gente tem para fazer lá, assim, tipo, não o que a gente tem para fazer, o que vocês sentiram assim que seria algo interessante da gente aportar como no nosso sonho, assim, de se integrar com eles e conhecer a cultura e aprender com eles também, o que vocês veem que seria interessante assim para as próximas vezes? Eu acho que aprofundar mais, perceber mais esse modo de viver comunitário, porque nós estamos aí com as nossas comunidades espirituais campesinas. Eu acho que a gente precisa ficar mais lá, perceber mais esse modo de vida, né? E trazer um pouco dessa forma deles, né, se entrosarem. Uma coisa também que eu achei interessante é que, como eles têm uma profunda relação com a natureza, eu senti muito essa proposta da Nação Pachamama, né, de cuidar de todos os reinos. Teve uma conexão bem interessante, sabe? Porque eles mantêm muito a tradição né, espiritual mais originária, mesmo sendo a maior parte do Senegal sendo islâmico, mas eles mantêm muito da tradição, e essa tradição traz muito esse contato com a natureza. E a Nação Pachamama, a proposta da Nação Pachamama, é uma conexão profunda com a Mãe Terra, né? Então isso aí já foi um ponto que eu achei muito interessante, que juntou muito. Com certeza a gente tem muito ainda o que aprender sobre a vida comunitária com eles.
sinto que a gente pode muito mais, sempre mais. Eu acho que é infinitas possibilidades, sabe? Mas se a gente está com o coração posto, a coisa flui. Então, sempre pesquisar em volta das nossas casas, eu deixaria essa mensagem, sabe? Eu acho que o melhoramento é de abrir nosso coração e sentir todas as indiferenças, injustiças e carências que tem ao nosso redor, sabe? A África tem suas carências e nós podemos melhorar muito, infinitas vezes esse projeto, sabe? Mas eu acho que é muito importante cada um de nós perceber que tudo que está dando na nossa vida é para que a gente floresça e também comparta, sirva. Deixe um pequeno gesto. Em cada pequeno gesto, sei, das pessoas que em Gramado, por exemplo, arrecadaram 27 reais. Boa, nessa graninha aporta. Ele chega e dizia, um remédio que vocês tragam faz a diferença e salva uma vida. Não importa o quanto. Assim também eu sinto que é nossos aportes onde a gente está, né? Então eu convido a todos que estão aí ouvindo para que despertem seu coração essa sensibilidade acordada ao que está acontecendo ao nosso redor. Não precisamos ir muito longe, sabe? Mas perceber que o muito longe está perto, porque somos uma só nação. Somos um só coração, vivente, sensível, tentando nos envolver mais com o que está acontecendo nesse momento, na época em que nós vivemos. Muito obrigado. Graças, né? E eu queria finalizar, porque eu acho que isso que tu falou é muito importante, que a gente escuta muito isso, assim, a minha irmã uma vez me contou, ela fazia faculdade de serviço social, uma professora dela encontrou alguém na rua e perguntaram para essa moça, que era bem ativista e tal, mas tu faz serviço social, tu acha que tu vai acabar com as dores do mundo, né? E ela, olha, a mesma coisa que tu ser dentista, né? Ela era dentista. Tu acha que tu vai acabar com a cárie do mundo, né? Não tem, que a gente se saiba pequeno, a gente faz pequenos gestos e eu acho que sem diferencial, acho que uma das lições disso, da gente se conectando, nos perguntaram lá também na questão da Nação Queros, por que vocês vão ajudar lá na África? Por quê, mano? Porque não existe África, não existe Brasil. Qual é a diferença dos negritos de lá, dos negritos aqui de Pelotas? Não tem, a gente vai quem a gente pode, né? Não é quem a gente pode, o que a gente puder fazer, né? Para ir conhecendo, né? Eu acho que isso que... É isso aí, Valentinha. Isso não são só nação Pachamama. Então, o nome do nosso programa, que é ligado ao Ponto de Cultura, se chama Uma Nação. Então eu queria convidar vocês para fazerem a nossa vinhetinha, que é assim, é Uma Nação no final. Então Uma Nação! Então voltamos com o nosso direto programa de Fortaleza. Uma Nação. Fizemos eles fazerem a nossa vinheta, né, cara? Nossa pequena vinheta. E então essa foi uma amostra do que a Zulema e o Munai vivenciaram lá no Senegal. E a gente fica muito feliz, muito contente por ter mais essa ligação, mais essa parceria da Nação Pachamama, com esse sonho da gente romper fronteiras. E isso mesmo, ligação com vários lugares, várias pessoas, várias culturas e poder realmente, que seja uma pequena parte de reverência à África, né, cara? Quanto que a gente já bebeu e deve à África, né, cara? Pois é, e como a gente desconhece um pouco, né? Exatamente, a gente sobre isso, né? Antes de vir pra cá, né, vamos ver onde é que é o Senegal. Sim, como tem coisa pra conhecer, né, um continente enorme africano, né, e a gente desconhece muito, lá na África, na África, exatamente. Tudo é na África. Eu só falo, lá na África, como a África fosse toda uma coisa só, tem seus povos. Do Sul, tem a África do Norte, a África Central, uma coisa totalmente diferente, a África Ocidental, Oriental. Isso, e isso é bem interessante, né? Uma das maneiras da gente, pelo menos, reverenciar é a gente conhecer, poder dizer no nosso dia a dia. Sei lá, eu acho que tá vivo o que não é esquecido, assim, né? Lembrar da África, lembrar da sua história. E o berço da humanidade, né, cara? Foi lá que a gente nasceu, né? Exatamente, cara. E então, vamos escutar uma musiquinha agora, depois dessa entrevista. Sim. Do pessoal da... Fala aí. Vibrações Rasta, banda alagoana lá, uma banda muito legal. Bate Moleque. Bate Moleque.
pra bater em minha tia. Quiseram acabar com a negra tradição. Não bastante sofrimento que foi a escravidão. Ridicularizaram nossa própria história. E aquela covardia ela teve em minha memória. Porque quem bate pode não recordar, pode não mais lembrar, mas o que leva não esquece jamais. Bate moleque, saiba que corpo enfraquece. Bate moleque, mas alma forte não padece. Bate moleque, só não pense que nos parou. Eu tenho confiança na justiça do Senhor. Bate moleque, saiba que corpo enfraquece. Bate moleque, mas alma forte não padece. Bate moleque, só não pense que nos parou. Eu tenho confiança na justiça do Senhor. Tentaram acabar com a negra tradição. Não bastando o sofrimento que já foi a escravidão. Ridicularizaram nossa brava história. E aquela covardia ela teve em minha memória. Porque quem bate pode não recordar, pode não mais lembrar, mas o que leva não esquece jamais, jamais, jamais. Bate moleque, saiba que corpo enfraquece. Bate moleque, mas alma forte não padece. Bate moleque, só não pense que nos parou. Eu tenho confiança na justiça do Senhor. Bate moleque, saiba que corpo enfraquece. Bate moleque, mas alma forte não padece. Bate moleque, só não pense que nos parou. É muito afiado o machado de Xangô. Justiça. Voltamos então com o programa Uma Nação. Ah, que pressão, hein? Ah, cara, estamos com energia, né, cara? Não tem frio que nos... Claro, derruba. mas esse frio que me deixa mais energia ainda, me dá mais vontade. Só na banha. Então estamos na metade do nosso programa Já? desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2015. 15, ah? Ah, 2015. E o último dia 16 de julho da nossa vida, né, cara? De 2015. De 2015. Ah, é. Deixa bem claro, espero. Tem mais um ano. Espero, né? Nunca se sabe. E estamos chegando na metade, então. Vamos pros apoiadores da Rádio Com. Os que né? nos mantêm aqui. E daqui a pouco a gente volta. Aí. Vida saudável. Alimente essa ideia. O cálcio é fundamental para a formação dos ossos e dos dentes da criança. Enriqueça a alimentação do seu filho com leite e derivados, como queijo, iogurte, coalhada, peixes e vegetais de cor verde escura. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. A Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, a 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com.
Izquierdo e Costa Advogados Associados, promovendo a defesa dos direitos sociais há 20 anos, com atuação no direito previdenciário, tributário, do consumidor e das famílias. Visite www.izquierdoecosta.com.br e conheça o trabalho jurídico que possui soluções justas e acessíveis aos seus clientes. Em Pelotas, Rua 15 de Novembro, número 357. Telefone 3222-1022. Izquierdo e Costa Advogados Associados há 20 anos na defesa da cidadania. Programa Só Noia, toda segunda-feira às 21 horas. Peso e psicodelia nas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Voltamos então com o programa Uma Nação. Amém. Nome de Pátria Espírito. E voltamos com o nosso programa Uma Nação para esse segundo bloco e voltamos então com essa linda música ao fundo, né? Dolce Sentire. Dolce Sentire. Acho que é assim que se fala. É em italiano, tem que ser Dolce Sentire. Agora sim. Que é linda no filme do Trilha Irmão sonora, Sol, né? Irmão Lua, né? Da história do São Francisco de Assis. E propositalmente, porque nessa parte do nosso programa nós resolvemos dar espaço, assim, dar voz para falar um pouco mais sobre o Papa, né? O Papa sobre Francisco, a viagem, né, do Papa Francisco aqui. O Papa que teve aí, né, em alguns países. Alguns países da América Latina aqui, no Equador, né? Bolívia, Paraguai. E é um Papa que está surpreendendo, né? Surpreendendo todo mundo, né? De maneira positiva. Exatamente, e causando um rebuliço, assim, né, cara? Um rebuliço. E causando um rebuliço, mas em parte a gente resolveu trazer para cá porque a gente nota, a gente repara, assim, não só a gente lendo, assim, na questão da escolha que se fez de deixar em silêncio, muitas vezes, a grande mídia, a né? grande mídia, né? não repercutiu da forma que deveria, assim, com o líder, né, cara, que é o Sim, Papa. A morte de um cantor sertanejo repercutiu mais na televisão do que a visita do Papa à América Latina. Né? E, bom, por que será desse silêncio, né, cara? Por que será desse silêncio? E então a gente podia começar lendo aqui uma parte inicial do discurso do Papa quando ele chegou a Bolívia, né, cara? Ele fala todo o começo ali, falando que a hora era agora, né, de mudar os padrões de consumo e tal. E ele tem um trecho muito interessante aqui que diz assim, ó: sabemos que uma mudança de estruturas que não seja acompanhada por uma conversão sincera das atitudes e do coração acaba, ao longo ou curto prazo, por burocratizar-se, corromper-se e sucumbir. Por isso gosto tanto da imagem do processo, onde a paixão por semear, por regar serenamente o que os outros verão florescer, substitui a ansiedade de ocupar todos os espaços de poder disponíveis e de ver resultados imediatos. Cada um de nós é apenas uma parte de um todo complexo e diversificado, interagindo no tempo. Povos que lutam por uma afirmação, por um destino, por viver com dignidade, por viver bem. E esse foi um trecho do discurso dele na Bolívia, né? E nós separamos também aqui, eu acho que alguns principais pontos, tópicos, assim, tópicos, é fácil encontrar, né, sobre
essa encíclica, né, que foi lançada totalmente escrita pelo Papa, né, que a encíclica é uma carta assim a todo o mundo, vamos dizer assim, aos católicos. E essa encíclica foi lançada no dia 18 de junho, que se chama Laudato Si, que seja louvado sejas, e bem inspirada então no Cântico das Criaturas do São Francisco, ela falando sobre os cuidados da nossa casa comum, que é a nossa habitat, a Mãe Terra, né? A Mãe Terra. E ele traz algo muito interessante, assim, de não separar a terra do homem. Nós somos terra. Né? A gente não vem aqui para dominar e explorar o máximo que der. A gente veio para habitar junto. Nós fizemos parte. Assim como... E ele traz uma parte ali falando esses conceitos, assim, como... Tava lendo... É assim, ó, é para poder citar direitinho, mas a questão como... Cita como com suas palavras. Até o Punk falava que nós somos terra que caminha, né? Então ele... E o Papa soube muito bem, acho que a gente pode falar sobre esse tópico, sobre muito bem fazer uma leitura, assim, da atualidade, do que está acontecendo, assim, com a nossa casa comum, o que está acontecendo com o excesso do consumismo, com a humanidade, né, cara? Então, olhem esses temas aqui, ó, esses tópicos, né? Inúmeros estudos científicos relatam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas se deve à concentração de gases do efeito estufa, emitidos principalmente por causa da atividade humana. Então ele já relaciona a atividade humana com o que está acontecendo com o clima, né? Se a tendência atual continuar, este século poderá testemunhar mudanças climáticas inéditas e destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Porque tem gente que não se dá conta, cara, que tá tudo conectado, né, meu? Tipo, se morrer um passarinho lá na Indonésia, pode morrer várias outras coisas e acabar com totalmente o ecossistema e a gente vai morrer junto, né? Exatamente, cara. Ele se traz muito isso da... some, a gente vai sumir também. Tudo depende, né, cara? Da integralidade, ele traz muito isso. E a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de realizar mudanças de estilo de vida, de produção e consumo para combater o aquecimento global, ou pelo menos as causas humanas que o provocam e agravam. Falando também sobre as negociações, então ele começa isso falando sobre a nossa responsabilidade, né, cara? As negociações internacionais, ele fala ali, ó. Infelizmente, muitos esforços para encontrar soluções concretas para a crise ambiental falham frequentemente, não só por causa da oposição dos poderosos, mas também por uma falta de interesse por parte dos outros. Os outros são você, somos nós, somos todos, né, cara? As pessoas comuns. A fraqueza da resposta política internacional é impressionante. Aqui é um ponto muito interessante, ó. A submissão da política à tecnologia e às finanças se revela no fracasso das cúpulas. Então, cara, isso é impressionante, né, quando a gente começa a ver sobre essa questão da tecnologia, do mercado e tal, sabendo que o homem tem o poder, se ele agir de uma forma política, de uma forma comum, assim, de modificar as formas como é relacionada à tecnologia, às finanças, né? E ele fala isso, que muitas vezes a política se submete, né, à tecnologia e ao mercado financeiro, né? Sim, a mão invisível do mercado. Ó, muito facilmente... Cara, tá bem o que ele ia falar agora. Muito facilmente o interesse econômico prevalece sobre o bem comum e manipula informações para não ver seus projetos afetados. Sim. A tecnologia atual baseia-se sobre combustíveis fósseis, altamente poluentes, especialmente o carvão, mas também o petróleo e, em menor extensão, o gás, que precisam ser substituídos de forma gradual e sem demora. Cara, tem muita tecnologia de cara, tipo, petróleo hoje em dia é uma coisa que já pode ser ultrapassada. Os caras já viram que tem várias outras maneiras, né, cara, de ter faltou energia. Ó, nós sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona. Ele não se arrepende de nos ter criado. A humanidade ainda possui a capacidade de trabalhar em conjunto para construir a nossa casa em comum. É que ele fala algo da parte da responsabilidade com os mais pobres. As regiões e os países mais pobres têm menos oportunidades de adotar novos modelos para reduzir o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente, porque eles não têm a formação para desenvolver os processos necessários e não podem pagar por isso.
E por isso que temos de manter uma consciência clara de que na mudança climática há diversas responsabilidades. Cara, sabe o que eu penso nessa parte? É o seguinte, é que nem assim, ó, tu falar para as pessoas assim, ó, não compre produtos chineses, tá? Só que muitas pessoas, por exemplo, até a parte mais pobre, teve muito acesso a roupa, coisa. Depois que teve uma massificação, assim, de... sei lá, o cara vai ali numa loja dessa grande ali, tem um monte de roupa ali com até, vamos dizer assim, baixa qualidade, a pessoa tem que comprar várias vezes, fura, rasga. Moletom, R$15 ela compra um moletom. Só que daí a pessoa entra num círculo ali, embrenhado de, é mais barato, só que isso aí também, é bem isso que ele fala, ó. Eles não têm menos oportunidade de adotar novos modelos para reduzir o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente. O que é importante é consumir, né, cara? É estar sempre consumindo. Então, isso que ele ressalta, né? E não é culpa dos consumidores, às vezes. Talvez sim, o consumidor pode ter consciência. Realmente, eu estou comprando coisa chinesa, escravos chineses, sei lá, mas é mais barato. Eu vou fazer o que, as pessoas, o que eu tenho. Se eu não comprar isso, nisso, né, cara? Eu vou passar frio, eu vou passar fome. E aí ele aponta bem para essa problemática, né? Porque o consumista tem que ter. Tem que ter a coisa, entendeu? Então eu quero ter, mesmo que seja falso, ou seja feito lá em tal lugar. E ele, olha aqui, ó, chegou o momento de aceitar uma certa diminuição do crescimento em algumas partes do mundo, fornecendo recursos para o crescimento saudável em outras partes. Cara, eu sou muito ingênuo, assim, mas quando a gente escuta assim, as pessoas falando, economistas na mídia normal, assim, sempre se fala assim, não, o Brasil está crescendo. Tá, não, importante, tá crescendo, mas como é que nós estamos se desenvolvendo como ser humano, né, cara? Tá sendo todo mundo amparado, as pessoas vão ter melhor qualidade de vida. O crescimento, ele é importante. O crescimento econômico. Então, vai crescer até quando, entendeu? Tipo, vamos... Por exemplo, é a coisa que o cara mais vê na fábrica de carro. Agora, tipo... Agora as fábricas vão fechar de carro porque não estão vendendo tanto carro. Tipo, mas sim, como é que tu vai comprar carro? Tu vai comprar carro todo mês? Tipo, os caras produzem 500 mil carros por dia e como é que vão vender pra todo mundo? Não? Tipo, tem que vender carro, tem que vender carro, tem que vender carro, tem que vender carro, tem que vender geladeira, vender televisão. Claro, é importante manter a economia, mas, tipo, no quê? Entendeu? O que tu vai vender, o que tu vai consumir? E, bem isso. E aqui, ó, qualquer abordagem ecológica deve incorporar uma perspectiva social que leve em conta os direitos humanos das pessoas mais desfavorecidas. A tradição cristã nunca reconheceu como direito absoluto ou inviolável o direito à propriedade privada. Ela destaca a função social de todas as formas de propriedade privada. Aí que esse parágrafo... Epa! Oi? Propriedade privada? Opa, não, aí foi que o Jeb Bush falou... Opa! Opa! Então, nesse parágrafo aqui que a gente comenta isso da questão que muita gente optou por fazer um silêncio, né, cara? Só que teve algumas pessoas que saltaram, né? O que esse papo tá querendo aí? Sim, papo comunista. Papo comunista. E quando na verdade não é questão comunista ou não comunista. É cristão, né, cara? É cristão. Ele fala ali, ó, a tradição cristã nunca reconheceu como direito absoluto ou inviolável o direito à propriedade privada. Ela destaca a função social de todas as formas de propriedade privada. Tem que levar em conta o bem comum, né, cara? Não adianta tu ter 1 milhão de hectares de terra só pra ti. Porque eu quero ter, é meu. Ou, tipo, Deus me deu? Não, Deus não deu pra ninguém. E aí ele fala sobre essa questão dos recursos naturais, né? Tipo, que uma das previsões dele é a gente se ligar nessa questão da dominação dos recursos, por exemplo, da água, né? Da guerra pela água, que pode acontecer, muita coisa, né? Em campo que a gente vê, né? Tipo, Campo Louco tem um rio que passa no campo dele e ele tranca o rio e não vai para os outros campos. Aí ele vai produzir mais que os outros produtores, vai ter uma vantagem a mais e pode fazer isso, entendeu? Tá no meu campo, o rio começa ali, eu posso trancar a passagem, né? E isso é uma questão que a gente vê, tipo, que nunca é falado na mídia normal, assim, sobre a compra, por exemplo, principalmente da Coca-Cola, da Nestlé, de todas as reservas de água, né, cara? Eles têm muita olha, água mineral, fonte tal, ali tá Coca-Cola. Cara, qualquer lugar Pepsico. Que tu vai, né, no mundo, assim, tem ali Nestlé, Coca-Cola como dono das... Pepsico. Das fontes de água, né? Cara, as empresas que dominam o mundo é de alimento e de remédio. Se tu olhar tudo isso, é o alimento e o remédio. Aqui, ó, a crítica ao consumismo. Quando nós não reconhecemos o valor de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa que vive em uma situação desfavorável, é difícil ouvir os gritos da própria natureza. A cultura do relativismo é a mesma doença que leva uma pessoa a explorar o seu próximo e tratá-la como um mero objeto.
essa questão do relativismo eu entendo assim, que é aquela questão do... Te lembra aquele filme do documentário aquele da Ilha das Flores, né, cara? A diferença entre um ser humano que morava na Ilha das Flores e a diferença de um porco. Eles explicavam. A diferença é que o porco tinha dono, né, cara? Então o porco pegava a parte inicial ali, né? Porque ele, claro, ele tinha um valor de mercado. É a mesma coisa, a maneira como é tratado, sei lá, um super touro, dono de uma genética incrível. Sim, e tal, né? O cara, tipo, passa... Vale, né? 5 mil, 10 não mil. Tem que tratar bem, que não tem que tratar bem o touro, mas para aí, né, cara? Então, um touro vale 50 milhões, né, cara? Algo que pode alimentar muita gente, né? Essa questão do relativismo, né? E interessante aqui da demografia que ele fala. Ao invés de resolver os problemas dos pobres e de pensar em um mundo diferente, alguns se contentam em simplesmente propor uma redução da natalidade. O crescimento demográfico é totalmente compatível com o desenvolvimento integral e solidário. Culpar o aumento da população e não o consumismo extremo e seletivo de alguns é uma maneira de não enfrentar os problemas. A tecnologia ligada aos setores financeiros, que pretende ser a única solução aos problemas, é incapaz de enxergar os mistérios das múltiplas relações que existem entre as coisas e, consequentemente, resolve um problema criando um novo. Isso é bem interessante, né? O antropocentrismo moderno acabou por valorizar muito mais a razão técnica em detrimento da realidade. A vida está sendo abandonada às circunstâncias condicionadas pela tecnologia, vista como o principal meio de interpretar a existência. Lembrando aos ouvintes tal, que a gente está lendo os principais trechos, né, é muita coisa da encíclica, né, do Papa sobre o cuidado da casa comum, né? Estamos dando voz a esse importante documento que o Papa Francisco brindou, né, a humanidade, vamos dizer assim, em junho desse ano, e que tem sido pouco falado assim de forma geral na mídia, né? E um dos trechos, para a gente acabar aqui desses pontos que a gente tirou, né? Hoje tudo que é frágil como o meio ambiente permanece indefeso contra os interesses dos mercados divinizados, transformando em regra absoluta. A maioria dos habitantes do planeta declara ter fé, e isso deveria incitar as religiões a entrar em um diálogo com vista à conservação da natureza, da defesa dos pobres, da construção de redes de respeito e fraternidade. Nós não somos Deus. A terra nos precede e nos foi dada. Foi dito que, a partir da história do Gênesis, que convida a dominar a terra, incentivamos a exploração descontrolada de natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e destrutivo. Esta não é uma interpretação correta da Bíblia. É importante lembrar que os textos nos convidam a cultivar e manter o jardim do mundo. Tipo, nos deu pra isso. O que a gente quer no jardim, né? Quer que ele floresça. E então, um dos textos que eu separei também é que como o Papa acaba, porque a gente às vezes lendo isso, tem muita gente que, bom, parece algo pesado, algo que entristece, mas eu acho que um dos pontos bonitos que ele soube dar é essa, vamos dizer assim, uma mensagem muito otimista também, de celebração, né? Ele fala que a celebração se realiza num contexto de uma conversão, assim, para uma conversão ecológica, que implica numa espiritualidade ecológica, né? Que isso não deriva das doutrinas teológicas, mas das motivações que a fé suscita para cuidar da nossa casa comum e alimentar uma paixão pelo cuidado ao mundo, uma paixão pelo cuidado do mundo. E tal vivência é antes uma mística que mobiliza as pessoas a viverem um equilíbrio ecológico, aquele interior consigo mesmo, aquele solidário com os outros, aquele natural com todos os seres vivos e aquele espiritual com Deus. Aí aparece como verdadeiro que o menos é mais e que podemos ser felizes com pouco. E no sentido de celebração, o mundo é mais que uma coisa a se resolver, é um mistério grandioso para ser contemplado na alegria e no louvor. E terminando assim esse trecho, né, que a situação atual não significa uma tragédia anunciada, mas um desafio para cuidarmos da casa comum e uns dos outros. Ele termina, né, com as palavras para além do sol, dizendo: caminhemos cantando que nossas lutas e nossas preocupações por esse planeta não nos tirem a alegria da esperança. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida,
pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade e pela intensificação no compromisso pela justiça e pela paz e pela alegre celebração da vida. Esse texto do Papa está disponível totalmente, é só procurar na internet, né? E uma recomendação é procurar, tem um site muito interessante, chama Outras Palavras, que tem textos bem assim fundamentados de vários autores, e é bem interessante ler o artigo do Leonardo Boff falando sobre a ecologia integral que o Papa descreve nessa encíclica, né, cara? E que a gente converse mais com as pessoas. Bom, se ele é o principal líder da Igreja Católica, né, cara, das principais instituições do mundo, não precisa né? ser católico, não precisa ser cristão, é isso que a gente prega aqui, não precisa ter uma religião, tu tem que escutar um bom de cada coisa. Tudo que a religião tem uma coisa boa, todo mundo tem uma coisa boa pra falar, e a gente dá voz a isso, o que é bom, que faz bem pra todo mundo. Isso o bem comum. O bem comum. E sei lá, e perguntar, né, cara, eu fico louco, vai perguntar como é que tá sendo, sei lá, quem participa uma igreja, de uma pastoral. Mudou, porque mudou bastante. E aí, o que vocês têm falado sobre isso, entendeu? A gente que cresce na igreja é meio diferente isso aí, né, cara? É. Escutar isso aí, tipo, a gente que cresceu dentro da igreja católica, meio que a gente se afasta porque viu que às vezes nem sempre assim, quem frequentava a igreja falava uma coisa lá dentro, tu via que as pessoas agiam totalmente diferente, e que é que esse Papa prega, né? Que tu não precisa mostrar, que tu tem que só fazer o bem, independente de qualquer coisa. Cara, então assim, ó, vamos escutar uma musiquinha, né? Vamos voltar com recadinhos, uma música, né? Estamos chegando quase ao fim do nosso programa, mas ainda temos um pouquinho de tempo aí. Vamos escutar a música da Anélis Assunção. Vamos. Anuncia aí. Sangue do Rosa. Anélis Assunção e Amigos Imaginários. Então até daqui a pouquinho. Tá. que quer. Ela casou e no dia da festa ela foi ao cinema. Ela não podia perder a sessão maldita, nem tampouco perder a chance de provocar. Pois seu compromisso mesmo era com a vida, e foi aos trancos que ela se fez acreditar. Rosa fugiu da polícia, rebolou na pista, se aculturou, chorou, viveu a morte enquanto gerava uma vida. Sofreu por amor, cresceu, secou, regou o jardim, brotou, e como a flor se defendeu nos espinhos. Ela sabe o que quer, assim como eu. É uma mulher, mas quando eu crescer, se Deus quiser, eu vou ser uma rosa. Ela não sabe o que quer, assim como eu ou outra mulher. Mas quando eu crescer, se Deus quiser, eu vou ser uma rosa.
o que quer. Ela casou e no dia da festa ela foi ao cinema. Ela não podia perder a sessão maldita, nem tampouco perder a chance de provocar. Seu compromisso mesmo era com a vida, e foi aos trancos que ela se fez acreditar. Rosa fugiu da polícia. Então voltamos com o programa Uma Nação. A gente estava escutando agora a Nélis Assunção e os Amigos Imaginários. Song to Rosa. Song to Rosa. E estamos chegando ao fim da nossa jornada, né, da nossa jornada. Tem um recadinho aqui, terça-feira agora. Valeu, Santiago. O recadinho que o nosso amigo aqui, Vicente Pimenteiro, pediu para dar. Aqui sobre, em única apresentação, a jovem cantora uruguaia Laura Correia participa do projeto Terça Regional do Escritório. O escritório fica lá na Fernando Osório 886, no próximo dia 21 agora. Com apenas 16 anos, a artista propicia ao público pelotense um show de fusão entre raízes folclóricas e diversos estilos do prata, com uma banda de peso. Maurício Amaral, violão e voz, Federico Jacovasso, baixo, Rodrigo Porciúncula, bateria, Ernesto Ferreira, guitarra e Fernando Silva, teclados. E as participações do acordeonista Luiz Rockenbach, o premiado poeta e escritor Martim César e o músico e compositor também uruguaio Vicente Pimenteiro. O destaque para a cantora que já se apresentou ao lado de sua maior influência, a argentina Soledad, é na versatilidade de seu repertório, que a fez percorrer inúmeros festivais de canto popular, conduzindo roupagens bem originais para canções de Rubem Rada, Jorge Drexler, Mercedes Sosa, Laura Canora, Gloria Estefan, entre outros. No show desta terça, Laura transita por diversos estilos que marcam sua índole de intérprete latino-americana. Tangos, salsas, candombes e chamamés estão entre as cores que fazem o repertório. O show começa a partir das 21 horas. Então, nessa terça no escritório, eu estarei lá, você também estará lá, porque eu acho que vai estar muito bom. Ah, que massa, Vai estar massa, vamos, Pedrinho. Vamos então. E como é que é a questão de ingresso? Ele te passou ou não? Não passou. Mas eu acho que tu chega na hora lá. Deve ser tipo cover, uma coisa assim. Tá, repete de novo o escritório, onde é que é então? O escritório é na Fernando Osório 886. Às 21 horas agora, dia 21. 21 horas, dia 21. Massa, todo mundo lá. E então, na parte final aqui do nosso programa, já anunciamos essa atividade cultural aí, muito legal que vai ter. E lembramos a todos, né, que podem comparecer para conhecer o nosso movimento da Nação Pachamama, da Mexicandina, no Centro Cultural, né, da nossa ONG Pachamama, que fica na rua 15 de novembro, 1026. 1026. Mando um abraço para todos que estão lá, um beijo para todos que estão lá na meditação agora, tá rolando meditações. Que não estão nos escutando, né, porque eles estão meditando. E as ondas livres da Rádio Com chegando para chegando lá, vibrando. E as meditações abertas, né, que acontecem todas as segundas-feiras às 21 horas e todas as quartas-feiras às 20h15. É só chegar. É um movimento aberto, tudo que é tipo de vivente. Tem uma lareirinha lá louca de boa. Uma lareirinha louca de boa. E então todas as quartas às 20h15 e aos segundas nas 21 horas. A gente também temos aqui em Pelotas uma comunidade campesina que se chama Vale Sagrado. Nós temos uma comunidade campesina que se chama Vale Sagrado. Tô precisando lá, acho que fica na Cascata, né, na região da Cascata. Então, para quem quiser lá ajudar na horta, ficar um pouco perto da terra, né, figueira que a gente plantou, cortar lenha. Cortar lenha. Cortar lenha é uma boa terapia. Tem a psicologia do cortar lenha lá, né? Terapia. Então procure lá no Centro Cultural se informar pra gente poder ir junto pra fora. E acho que eu queria acabar o programa de hoje com uma música do Jorge Drexler que fala bem isso, sabe?
pelo menos essa noite, eu não quero a dúvida me deixa um pouco de lado, sabe? A irmã dúvida. Né? Porque às vezes a gente fica meio paralisado pela dúvida. Vou, não vou. Vai, cara, é a dica que eu dou assim, pai. Né? Essa dúvida de duvidar de nós mesmos. Sabe, essa coisa. Muita opção, cara. É o mal do tempo moderno agora. Tem muita opção. Aí tu fica paralisado, porque tem muita opção, tu fica... Só fica em dúvida quem tem muita opção. Então, cara, diminuir um pouco a perspectiva, entendeu? Dá-lhe e pede pra irmã dúvida ficar um pouco de lado, né? Então, até a próxima quinta. E até as próximas quintas, às 20 horas. Das 20 às 20h15. Um abraço a todos. 15 a 21 horas. Perdido. Tchau. Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, dame un respiro. A quien culpar que no sea yo, con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, dame una tregua. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, solo esta noche, dame un respiro. ¿En qué hotel? ¿De qué ciudad? En el que ahora me desvelo.
Me estoy sintiendo lejos de qué casa, a cuántas horas de aquí de vuelta.